A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui para dar a lição do estudo do discipulado bíblico na IOT, que é esse estudo aqui. Também o estudo de número 10, que o título desse estudo é a prática do discipulado. Que está a leitura bíblica que está escrita em Mateus, capítulo 18, verso 18 a 22. E quero ficar agradecido pelos irmãos por esse vídeo que eu vou fazer passar para os irmãos. Que esse estudo eles serão aplicados, seria na escola bíblica sabatina, mas por causa do motivo da quarentena, nós estamos sem abrir a igreja, estamos fazendo os estudos sobre online, no caso dos áudios. Eu quero fazer uma leitura de reflexões sobre esse estudo, que é chamado o título Palavra de Fé. A fé sempre diz que é um fundamento das coisas que não vê, mas se crê. E como nós estamos aprendendo algo do discipulado para nós membrarmos, para sermos obreiros, para entender a visão da igreja, a visão da palavra de Deus, nós vamos fazer uma leitura que está escrita em 2 Crônica, capítulo 32, o verso 7. O rei Ezequias foi afrontado pelo rei da Síria e seu exército, Senaqueribe, que cercou a cidade. Entretanto, Ezequias permaneceu em sua fé. A fé é quando você para e começa a esperar nela. Diz: sede forte e corajoso, assim Deus falou com ele. Sede forte e corajoso, não temas, nem vos assustei por causa do rei da Síria. Sempre fala que esse rei da Síria representa o inimigo. Muita gente tem muito mais medo do diabo do que de Deus, os castigos de Deus, né? Aqui, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que está com ele. Deus é maior do que nosso inimigo. E com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. Criou ânimo porque Deus falou com ele. E quando nós começamos a trabalhar com o discipulado, a certeza que nós temos que ter é fé. Como que nós iremos anunciar algo que não temos fé? Então a palavra de fé nesse momento é que diz: o Senhor falou, ele diz, seja forte e corajoso. Tá? Não temas, nem vos assustei por causa do rei da Síria. Não assustei por causa das pragas, dos problemas, das dificuldades, mas entender que Deus é conosco. E para fazer um discipulado, que a nossa igreja tem uma visão, no caso dos profetas, uma visão de pregar com intenção de anunciar a palavra de Deus. Não importa a quem vamos anunciar, mas que pregue, diz, não importa como vamos pregar, mas que pregamos a palavra de Deus. Como nós estamos aprendendo como discipular, então o momento de fé é importante para nós. Não ter medo da dificuldade, dos problemas, ou mesmo das multidões. Ah, mas eu sou pouco, só eu, meu esposo, minha esposa, meus filhos. Não, mas entender tudo isso, que Deus está contigo. Quando começamos a aprender e anunciar a palavra de Deus, nós acreditamos que Deus, primeiro ponto, ele vai na nossa frente. Reflexão do texto, ou pensamento-chave do texto, que diz assim, que não falar sobre os núcleos de pregações. Nós não abrimos igreja de qualquer forma, nós fazemos um núcleo, que é um agrupamento de pessoas, tá, nos lares, com a intenção de anunciar a palavra de Deus, que diz assim, pensamento-chave é o contexto do estudo. Os núcleos de pregação da palavra de Deus, é o que nós temos, esse tema tipo grupo familiar, é caracterizado em reunião nos lares. Ele é feito nos lares. Mas tem por seguir os valores espiritual. Mas esse momento que fazemos essas reuniões nos lares, mas é com os valores, acompanhando com os valores espirituais. É para melhorar a qualidade espiritual da igreja. Melhorar o conhecimento nosso com Cristo através desse grupo familiar. O grupo são definidos em estrutura, mas os valores humanos. Ele tem que ter uma estrutura, mas a parte principal são os valores humanos.
Vamos trabalhar com pessoas. Porque muitas pessoas visitam a igreja, vai quantas vezes numa igreja, chega o ponto, 2, 3, 4 anos, que ele não entendeu nada. Então esse discipulado, esse é o método para nós levar uma palavra para que as pessoas aprendam a palavra de Deus e tenha sabor com ela, saborear a palavra de Deus. Porque a gente vai para uma igreja, o pastor prega lá e a gente sai sem entender nada. Mas o ensinamento nas casas, nos núcleos de pregações, ele nos traz um valor humano. Porque mesmo explicando espiritual, mas tem um valor humano. O que é o calor humano? Você vai descobrir a necessidade dele, você vai conhecer as condições financeiras, as condições de estado espiritual, como que ele está com a família, o que está para ele entender, para melhorar diante de Deus as condições espirituais. Que diz aqui, o grupo são definidos em estrutura, mas com os valores humanos, assim formando nova vida da igreja. A igreja ela só vai crescer quando você vai agrupando conhecimento com essas pessoas que estão aprendendo ou querem estudar a palavra de Deus. Os núcleos de pregação falam daquilo que acreditamos. Nós vamos aprender, vamos discutir o que nós queremos saber. O que nós queremos saber sobre a palavra de Deus. Aí tem os temas, tem os versículos e a pessoa vai descobrindo os temas, como hoje o tema, a prática do discipulado. Como praticar o discipulado, como aprender a discipular. Primeiro tem que ter fé. E ter uma reflexão de conhecimento da palavra de Deus, que se tornará um líder para ensinar as palavras da Bíblia e também juntamente com o discipulado bíblico na IOT. Esse discipulado a gente dá sempre no sábado, depois da oração, então de oração, a gente tem mais 1 hora de estudo de discipulado, que é o discipulado bíblico na IOT. Aí você pergunta, o que significa na IOT? Significados profeta, escola de profeta, tá? Aonde nós aprendemos a palavra de Deus. Os núcleos de pregação falam daquilo que acreditamos. Esse é o motivo pela qual nos reunimos e se relacionamos com Deus e com os irmãos. É um conhecimento de relacionamento, de conhecimento da palavra de Deus nos lares. O qual é o sentido para o crescimento? É conhecer, valorizar os irmãos e a família. O ponto para nós crescermos, o crescimento e conhecimento que valoriza os irmãos e a família. Não há ninguém melhor do que o próprio nós mesmos entender as coisas dos outros. Às vezes muita gente não vem para a igreja, mas se você formar um núcleo de pregação, de ensinamento da palavra de Deus, ali, no lar de alguém, que seja um anfitrião, que conhece as pessoas, que traz os amigos, traz a família para aprender na palavra de Deus, isso é muito bom. É bom porque ele vai ter uma amizade profunda e um conhecimento com aqueles irmãos, e ele se torna da família. Então, o conhecimento para a pregação, do anunciamento, que para nós anunciar isso aqui nos lares, nós criamos um núcleo, reunião de família, ou reunião dos amigos com a família. Tá? Então, esse é o passo principal para o crescimento da obra de Deus. Primeiro, nós vamos fazer discipular. Vamos discipular ele e depois membrar ele, tá? Porque já tem conhecimento, porque aqui nesse discipulado tem vários temas aqui. Tá? Eu estou falando o tema, a prática, quer dizer, como praticar o discipulado. Por que o discipulado? O discipulado é ensinar a palavra de Deus. Você vai ler a palavra ali, como está escrito aqui nesse discipulado, vai explicando, tem uns versículos, e você vai falando e a pessoa vai entendendo o que é o discipulando. Tá? Eu vou voltar o próximo agora com o segundo vídeo, com o tema, a parte 1, desse discipulado, do estudo 10, e a parte 1, que dá o tema: cada cristão é um discípulo multiplicador.